E aí, pessoal, dando continuidade à eletrônica básica, vamos estar falando sobre alguns componentes eletrônicos. Então, o primeiro componente eletrônico é o resistor. Ele é utilizado para criar resistência no circuito. Aqui temos uma foto de diversos resistores. E esse daqui seria a simbologia do resistor. Então, essa daqui é a simbologia utilizada nos Estados Unidos e essa daqui é utilizada internacionalmente. A diferença do tamanho do resistor se dá à potência dele, que ele aguenta. Então, quanto maior for a corrente e maior for a tensão, na maioria das vezes, maior vai ser o resistor. E para a gente medir essa resistência dele, para identificar a resistência do resistor, foi criada um padrão de cores, para não ter que ficar escrevendo os números no resistor, porque às vezes o resistor é muito pequeno e isso dificulta a visualização. Então, para poder saber qual que é a resistência do resistor, só basta seguir essa tabela de cores. E como que funciona para você ler essas cores no resistor? Geralmente, a leitura começa no lado oposto desse espaço. Então, onde tem esse espaço, você começa desse lado aqui. Então, aqui temos um primeiro risco, primeira listra vermelha. Então, é a primeira cifra. Então, é o número 2. Então, você coloca o 2 aqui em cima. Em seguida, outro vermelho, é o 2, é a segunda cifra. Então vai ficar 22, que são o primeiro e o segundo dígito. Em seguida, a terceira listra é o multiplicador. Então você vai multiplicar o 22 vezes, que aqui é marrom, vezes 10. Vai dar 220. E esse último risco, o dourado, ele é a tolerância do resistor. Então é a margem de erro do resistor. Aqui o dourado é mais ou menos 5%. Então ele tem mais ou menos 5% de erro. Então o valor desse resistor, a resistência desse resistor, é 220 ohms, mais ou menos 5 de tolerância. Em seguida temos o capacitor. O capacitor é um componente que armazena e descarrega energia rapidamente. E ele é utilizado para prevenir ruídos no circuito. Então, se você tem uma corrente e essa corrente está tendo ruídos bem pequenos, você coloca um capacitor e ele mantém essa corrente estável, sem ruídos. Ele é utilizado para quando está trabalhando com LED, quer manter o LED com uma luminosidade padrão, não deixar oscilando, ou motores, para não deixar o motor oscilando a velocidade dele. Então, aqui é a simbologia do capacitor nos Estados Unidos e aqui o padrão utilizado internacionalmente. O capacitor com polaridade, esse capacitor ele possui um lado que deve ser ligado negativo e um lado que deve ser ligado positivo. Se você inverter, ele pode explodir. Isso não é legal. Os outros, tanto o resistor quanto aquele capacitor que eu mostrei primeiro, eles não possuem polaridade nos seus polos. Então, tanto faz o terminal que você ligar. Aqui não, aqui ele deixa claro no capacitor qual é o lado negativo dele. Onde tiver essa seta, a perna abaixo dela vai ser o terminal negativo. Aqui seria a simbologia desse capacitor no sistema internacional e no sistema dos Estados Unidos. O próximo componente é o diodo. O diodo ele é um componente muito utilizado na eletrônica, pois ele não deixa a corrente voltar, ele só permite a passagem em um sentido, uma direção. Então, como ele funciona? O elétron está aqui, ele vai seguir esse caminho e ele não vai conseguir voltar. Então, se tiver uma corrente oposta, ele não vai conseguir voltar, ele barra essa volta. Aqui é uma imagem de diodo. O diodo, o lado negativo dele, ele vai ter essa listra, esse risco aqui, esse risco nesse caso cinza. Ele é utilizado quando você está lidando com motores, porque, por exemplo, você liga o motor. A partir do momento que você desliga o motor, ele ainda gira um pouco e pode voltar um pouco de energia no sistema. E se essa energia volta no circuito, ela pode queimar o circuito. Então é aconselhável usar diodo quando está mexendo com o motor, se o seu circuito não permitir essa passagem de corrente no sentido inverso. Em seguida temos a alimentação do circuito, que é a fonte. Então a fonte ela pode ser uma corrente alternada ou uma corrente contínua. A corrente alternada, um exemplo dela é a tomada, que seria o sistema elétrico das casas. Ele funciona a partir de corrente alternada. E o símbolo dela é esse daqui, com uma senoide. E também temos a corrente contínua,
que é utilizado em baterias, fontes de computador, fontes de notebook, pilhas, entre outros equipamentos. E o símbolo dele, dessa corrente contínua, seria esses dois aqui. Agora o componente mais famoso é o LED. O LED ele é um diodo que emite luz. Então o funcionamento dele é igual ao diodo, só que ele emite luz quando a corrente passa dentro dele. O LED também possui um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é o terminal maior, então seria a perninha maior. E se a perna tiver do mesmo tamanho, você também pode olhar em cima do LED e o traço maior vai ser o negativo e o menor vai ser o positivo. Esse daqui seria a simbologia dele. É o mesmo do diodo, só que com duas setinhas para cima, sinalizando luz. Este é o principal componente responsável pela revolução na eletrônica e na computação. Mas por que ele foi tão importante? Porque antigamente os computadores utilizavam válvulas. E essas válvulas elas eram mecânicas. Então era necessário um humano regular ela. E o transistor veio para substituir isso. Então ele é como se fosse um botão eletrônico. Você consegue controlar a passagem de energia através de se você está mandando energia ou não. Então, exemplo, você teria esse terminal, seria o positivo, e esse terminal o negativo. Então, se você colocar energia aqui, ela pode passar para cá. Porém, ela só vai passar para cá, essa energia só vai passar para cá, se você também colocar energia no terminal do meio. Senão ele não vai deixar passar energia. E assim você consegue controlar o fluxo da energia dentro do seu circuito, ativando ou não ativando um motor, ou ativando ou não ativando um componente, um atuador. Então assim foi possível diminuir muito os circuitos, porque agora não precisava mais de um sinal mecânico, uma força mecânica, poderia ser tudo a partir de eletricidade. Então, em suma, o transistor ele é um botão eletrônico, uma válvula eletrônica. Outro benefício do transistor é que ele amplifica a tensão. Existem diversos tipos de transistor, diversos modos de funcionamento, porém isso não é relevante para nós no momento. E essa seria a simbologia dele. Então aqui tem alguns dos exemplos de transistor. E por fim temos a protoboard. A protoboard ela é muito utilizada quando em união com o Arduino, pois para você estar ligando um componente no outro, sem a protoboard você teria que estar soldando o componente. E isso quando você está testando algo não é legal. Você gasta recurso, você gasta tempo e às vezes a solda nem fica boa e pode até quebrar o componente. Então utilizando essa placa de ensaio, essa protoboard, você facilita muito. Você conecta os componentes nesses furinhos aqui e você já ligou o componente no Arduino. E o princípio de funcionamento da protoboard é o seguinte: embaixo dessa placa de plástico tem uma chapa de metal, e essa chapa de metal ela é toda interligada. Então aqui ela é interligada horizontalmente, aqui na extremidade da protoboard, onde tem esse mais e menos. E aqui também ela é ligada horizontalmente. Essas extremidades são dedicadas à alimentação da protoboard. E aqui na região central ela é ligada verticalmente. Então as colunas são interligadas. Na próxima aula eu vou estar fazendo um exemplo da utilização da protoboard. Se não ficou claro a explicação teórica, a prática eu acho que vocês vão entender melhor. Então falou galera, até a próxima aula.